Sim. Então vamos supor lá que você tem a carga horária do seu curso seja 2.500 horas, certo? Uhum. Se você tiver 75% ou mais dessa carga horária cumprida, ou seja, disciplina AT, né, você vai fazer a prova. Se você tiver, por exemplo, muita população, então você não vai alcançar essa carga horária suficiente. Isso por quê? Porque você tem que ser um provável formando. Tem que se formar naquele ano. Entendeu? Não pode, quem não reprovou. Mas eu falei que nessa hora eu ia deixar com menos. Porque quem tiver carregando DP, Não, ainda tem. Então, no caso, Então é assim que funciona. Na verdade, eu acho que quem já tiver de DP ano passado, quem já faz. E aí é o coordenador do curso quem vai inscrever vocês. Uma coisa muito importante, eu vi você falando aí, mas nesse momento era bom a gente não ser formando, né? A prova do ENAD, ela é um componente curricular obrigatório. Se você não fizer, se você for selecionado para fazer a prova e você não for fazer a prova, você não pode colar grau. Aí você tem que ser inscrito novamente no outro ano, tem que esperar o MEC falar, olha, beleza, vamos te perdoar, certo? Ou então vai ser selecionado para fazer a prova. Mas geralmente eles dispensam, por quê? Porque a prova vai acontecer dali 3 anos, né? Então não tem como você ficar esperando 3 anos para fazer a prova. Mas eu já vi aluno ficar 1 ano sem poder colar grau, porque daí só saía no outro, fazia a inscrição, entendeu? Aí como o curso não é selecionado, aí eles dispensam. Mas você pensa você ficar 1 ano sem poder colar grau, porque você não foi fazer a prova? Tá? e mesmo que vá, tire nota ruim, Não é importante é que foi. Gente, vocês não vão ser prejudicados ou, como é que fala? Não serão prejudicados ou terão a condição melhorada, entendeu? Em relação a isso. O importante é vocês irem lá e fazerem, né, se esforçarem para fazer essa prova, porque essa prova é importante para o curso e para a universidade, logo é importante para vocês, certo? Mas assim, só uma coisa que eu digo, não deixe de ir. Peguei Covid. Peguei Covid no dia da prova. Pode ficar tranquilo, professora, coloca a máscara e Peguei conjuntivite no dia da prova. Você sabe o que é conjuntivite, né? Uma doença infecciosa e ela é transmissível, né? Então você não pode ir lá, né? Então vocês vão ter que pegar um atestado médico para poder justificar, tá? Se caso acontecer alguma coisa dessa. Mas se Deus quiser, todo mundo vai estar em perfeitas condições de saúde, nós vamos lá fazer essa prova. Qual que é a data? É em novembro, né? É em novembro, acho que é dia 28. Geralmente é o último domingo de novembro. Dia 27 de novembro. Geralmente. Mas vocês vão ser comunicados, provavelmente. Vamos lá, vamos continuar? A questão 5. Posso ler ou alguém gostaria de ler? Pode ler. Sou bem mandada. Porque tem uma expressão aqui, eu acho que em latim, acho que é latim isso aqui, né? A frase em latim, ex Africa semper alit novi. Não sei se é assim que fala, mas falei. O escritor romano Caio Plínio, dito há 2000 anos, que significa: da África sempre há novidades a reportar. A partir dessa ideia, o curador alemão Alfons Hug montou a exposição Ex África, que conta com 18 artistas de 8 países africanos e 2 artistas brasileiros. Olha, tem 2 brasileiros. A ideia da mostra é retratar a produção artística africana sem estereótipos, aos quais estamos acostumados, como objetos de artesanato e referências iconográficas. Texto 2. Até as vésperas da era colonial moderna, era comum encontrar as imagens positivas sobre a África. Árabes e europeus descreveram as formas políticas africanas altamente elaboradas e socialmente aperfeiçoadas, entre as quais se alternavam reinos, impérios, cidades-estado, entre outras. Após a Conferência de Berlim, em 1885, que definiu a partilha colonial da África, essas imagens simpáticas
começaram a sombrear. Reinos e impérios foram substituídos pelas tribos primitivas em estado de guerra permanente, umas contra outras, para justificar e legitimar a missão civilizadora que até hoje alimenta o imaginário da África no Brasil. Que semelhança com algumas coisas que acontecem, né? Por aqui pela nossa região, vocês não acham? O que vocês acham? Esse texto é bem semelhante com o que acontece, não é? Quem que vocês acham que o povo fala que precisa ser civilizado? Pensem aí, depois vocês me falam. Todo mundo com medo de falar, mas todo mundo sabe a resposta. Se não estivesse gravando, tu não tá falando, né? Aham. Justamente. Então, às vezes a gente pensa assim, quando a gente pensa na África, né, já vem alguma coisa, um estereótipo na cabeça da gente. Né? Mas vocês viram aqui, ó, que tem escritos que descrevem, né, formas políticas altamente elaboradas. Ou seja, eles tinham uma organização, né, muito boa, mas boa para quem? Né? Boa para quem? Quem quer te subjugar vai fazer o quê? Vai falar mal de você. Vai falar que você, né, é ruim. Que aquela forma que você, aquilo que você está fazendo não, daquele jeito ali não é o certo. E vai querer fazer o quê? Impor algo que ele acha que dá certo para você fazer. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com a África. Quando a gente pensa em África, a gente já remete o quê? A escravidão, certo? A primeira coisa que a gente pensa. Né? Mas vocês acham que é fácil escravizar um povo? Primeiro você precisa o quê? Torná-lo o quê? Submisso, né? Submisso, vulnerável. Né? Nós também fomos colônia, né? O Brasil foi colônia. E quem que foi colonizado aqui? Nossa, todo mundo está com medo de falar. Os índios. Justamente. Justamente. Foram os índios, os indígenas que foram colonizados. Então, quando a gente vê essa história, ela é uma história bem, como é que fala? Contemporânea, né? Bem assim, é uma história que se repete também, só que se repete com outros povos, né? E aí, se a gente pensa assim, que a questão indígena está muito em alta, então pode ser uma questão que venha a cair no próprio INAD. Então, uma questão também sobre cultura, né? Sobre a questão cultural, sobre a questão de terras. São coisas que vocês devem ficar atentos, né? Fazer leitura sobre essas questões, sobre essas notícias, para ter um conhecimento um pouquinho ampliado, tá? Mas a mesma coisa que serviu para aquela questão anterior vai servir para agora. Nós só vamos nos ater a essas informações que estão aqui. Então, quando a gente lê a assertiva, a gente vai procurar lá no texto. Bom, vamos lá. A partir dos textos apresentados. A partir dos textos apresentados, avalie as afirmações a seguir. Tá pedindo para vocês fazerem inferência. Inferência é você fazer fazer um esforço de, sabe, ai meu Deus, fugiu a palavra. Interpretar, certo? Interpretar. Tá pedindo pra gente interpretar alguma coisa? Tá falando pra gente fazer o quê? Ver se isso que está escrito aqui tem relação com o texto. Se está lá no texto. Então, se não tiver no texto, não tá bom pra gente. Pode entrar. Bom dia. Bom dia. Pode sentar aí mesmo. Ah, oi. Vou pegar mais uma cadeira, né? Alex, você pega uma cadeira? Claro. Tem uma cadeira. Tá
Continuando, então. Vou tirar já nessa parte. Então, vamos começar a ler as assertivas, certo? Número 1. A África tem sido pensada por muitos como um único país, compreendida de forma monopolítica, como se fosse formada por cultura única ou até mesmo um lugar de povos sem cultura alguma, o que contribui e reforça a exclusão social das obras africanas do sistema das artes visuais. Continuando. 2. Construídas sob a égide do clichê da miserabilidade, as clássicas representações sobre a África, que retratam o continente como um celeiro da tradição, do arcaísmo, da produção manufaturada e artesanal, são estereótipos que precisam ser superados por seres incompatíveis com a multiplicidade de expressões artísticas africanas. Número 3. Os estereótipos sobre o continente africano foram construídos a partir de interesses políticos, culturais e econômicos que sustentaram durante séculos projetos de exploração e ações excludentes. Deixa eu pegar do lado. Então, vocês viram aí que nós temos 3 assertivas que estão retratando situações que tornam a África o quê? Como se fosse uma sociedade, né? Povos, uma região que só tivesse coisa ruim. Concordam? Ela é compreendida como um único país. Nós, aqui no Brasil, nós somos um país. Todos somos iguais nas regiões? Não. E por que lá na África seria assim? Sério, não é? Até a nossa língua. Certo? E lá na África, você tem, aqui quando fala que iniciou-se a colonização, a África foi colonizada por diversos povos. Então nós temos pessoas que têm, são africanos e falam francês, que falam português, que falam inglês. Fala alemão. Sim, por quê? Por que isso? Mas vocês acham que eles não têm uma língua mãe? Os indígenas não têm uma língua mãe? Tem, não tem? Vocês viram lá, né, na semana acadêmica, né? Eu fiquei boca aberta com aquele pessoal lá. Falei, gente do céu, que inveja. Eu arrepiei no hino nacional. Eu fiquei com uma inveja tremenda daquilo. Falei, gente, eu gostei tanto de aprender, mas não sei se eu consigo, mas eu fiquei muito, assim, aquele do dicionário. O que é aquilo, gente? Meu Deus do céu. É muito lindo, né? Você vê que as pessoas, elas se adaptam. O ser humano, ele se adapta, né, ao que é necessário. Então, todo mundo é capaz, né? Não é porque a pessoa não escuta ou não enxerga, né? Porque também temos braille, né? Que ela não pode fazer parte, né, de uma sociedade que acha, né, que nós somos os normais. Nós somos os normais, né? E nós falamos, nós ouvimos, nós enxergamos, nós caminhamos com os 2 pés, nós pegamos tudo com os 2 braços, né? Nós somos perfeitos, certo? Mas e daí? Né? Temos também que considerar que existem os diferentes, e a mesma coisa com a África. Né? Sim? Pode entrar.
política só? Isso, um único tipo de política, uma política. Né? Se fosse multi, seria várias. Então, assim, vamos olhando algumas palavras que parecem estranhas, né? Uma cultura única, né? Miserabilidade, né? Relacionada à miséria, a coisa, né? A pobreza, certo? Vamos ver, celeiro. O que é um celeiro? O que é um celeiro? É onde a gente guarda o quê? Mantimento, né? É onde a gente guarda a produção, mantimento. Quando você fala assim, celeiro da tradição, quer dizer que é relacionado ao quê? A manufatura, certo? E a gente sabe que manufatura, de produção de alimento, é considerado o quê? O oposto de tecnologia. O oposto de tecnologia, a gente sabe que tecnologia, né? Tecnologia é o que há, né? Então, quando a gente relaciona ao celeiro, a gente quer dizer o quê? Que é uma coisa, é isso aí que vocês estão pensando, é ruim, uma coisa atrasada, arcaica, né? Tem a palavra arcaísmo, coisa arcaica, velha, ultrapassada, certo? Lembra do, vamos ver, fita cassete? Fita cassete é coisa arcaica. Disquete, vocês nem sabem o que é isso. Disquete era como se fosse um pendrive. Só que não cabe, hoje um disquete não cabe nem o quê? Não um documento de Word, pra vocês terem uma ideia. Dependendo do documento. Então a gente inseria ali no computador para gravar as coisas, entendeu? Era um CDzinho pequenininho? Não era CD, não. Era um disquinho. Por isso que é disquete, era um disco. Mas gente, eu não sou velha, tá? Mas tinha um que era assim, Era quadrado que desse você tamanho. enfiava lá dentro do computador e ainda fazia assim, ó. O Alex vai lembrar dele. A gente da era tecnológica já. Agora que vai sair. A gente tinha que colocar ele no computador aqui para iniciar o computador, pra gente fazer curso de digitação. Datilografia. Não, eu não sou dessa época. Eu sou da época da digitação. Ai, Deus. Agora que vai sair quando eu começar a abrir a boca. Vamos lá. Vamos voltar então. Artesanal. Artesanato, gente. Artesanato é feito com o quê? Aqui, ó. Mas é feito com o quê? Com linha. Não, o que você usa para fazer artesanato? Várias. A maioria é manufatura, manual. Tear, certo? Tear. Mas o tear é movido a energia? É movido a alguma coisa mecânica? É movido ao quê? A força, o braço. Mão. Certo? Então, são tudo coisas, são tudo assim, são estereótipos. Estereótipo é uma coisa que é ligada a uma coisa ruim. Você pensa naquilo, você já entendeu? Já pensa assim, você olha, mas aquilo ali não é bom. Então isso é um estereótipo. Trocando em miúdos para vocês compreenderem bem assim o que é. Então quando vocês verem essas palavras assim, vamos olhando e pensando, vamos ver o que é, né? Peguem, se vocês têm esse costume, peguem um dicionário, ou então procura, aqui, sou da época do dicionário, mas tem no Google, procura a palavra. Às vezes eu vou escrever uma palavra, fico com dúvida, eu procuro no Google para ver se está certo. Né? Não tenho vergonha de dizer, prefiro procurar do que escrever errado. Não é verdade? Se eu tenho uma possibilidade de procurar uma palavra para poder escrever certo, procurem, não fiquem com vergonha. Não sabem como fazer conta? Contem nos dedos. Vocês têm 10 dedos nas mãos, certo? Mas, né? Fecha, tem mais 10. Fecha, tem mais 10. E assim vai. Vocês têm dedos para contar, certo? Não fiquem com vergonha. Não fiquem com vergonha de pegar um dicionário e grifar as palavras que vocês têm dúvidas e
alguma coisa que você conhece, certo? Igual a gente estava falando da região norte, região sul, a gente vai fazendo ligações com palavras, com coisas que a gente conhece, né, com situações que convivemos. Essa situação aqui da África é uma situação muito parecida com a situação dos povos indígenas. Então vocês conhecem, vocês moram numa região, né, que é uma região, né, indígena. Então vocês têm conhecimento. Não pensem que é diferente daquilo que vocês, né, daquilo que vocês conhecem. Não, é parecido, não é igual, né, mas é parecido. Então vocês sempre puxem para isso, para coisas que vocês já conhecem, para palavras que vocês já conhecem. E por quê? Isso que eu estava falando para vocês. Se a África tinha, né, ela tinha ali uma construção, uma organização, né, onde a política funcionava, tinha uns reinos, ó, eles falam que cidades-estado, ou seja, cidades-estados quer dizer que eles tinham uma organização, eles tinham o Estado, um poder, né, um poder constituído, onde as pessoas ali, elas obedeciam aquelas regras, ou seja, as pessoas tinham uma civilização, certo? Uma civilização. E o que os colonizadores querem? O que eles querem? Eles chegam num lugar e eles querem o quê? Eles querem que aquela situação que está funcionando e que representa uma coisa boa se torne uma coisa ruim. E uma coisa péssima. E uma coisa que para eles não serve, mas para quê? Qual que é o intuito disso? Justamente escravizar, certo? Impor o quê? O que é meu, o que eu penso. A minha forma de gerir é diferente da sua, logo a minha é melhor. E para eu conseguir a terra que você está hoje, eu preciso do quê? Eu preciso subjugá-los. Eu preciso que vocês acreditem que a forma que vocês convivem não é uma forma correta, que a cultura de vocês é uma cultura ruim, que a dança de vocês não é uma dança correta, que a religião de vocês não é de um Deus certo. Vocês têm que seguir ao meu Deus e não ao Deus que vocês acham que é o Deus de vocês. Entenderam como acontece? Então, econômico, moeda. Antigamente as pessoas, como que era a moeda das pessoas? Era o escambo, né? A troca, certo? Tá entendendo? Essa é a língua indígena. A cultura indígena. Vamos esperar a cultura indígena passar. Senão não vou competir com ela. Não, gente, eu não entendo Guarani. Nem não entendo nada. Se vocês começarem a falar, eu vou só sorrir só. Eu não entendo nada. Então, assim, as pessoas, elas precisam subjugar para quê? Para ter acesso àquilo ali, né? Quando a gente fala aqui econômico, né? Eu estava falando da questão da moeda. Antigamente, como que existia moeda? Existia dinheiro? Não, né? As pessoas trocavam as coisas, certo? Eu era bom em produzir alguma coisa, eu produzia e trocava com o meu vizinho que produzia alguma outra coisa. Eu criava um bicho e trocava, né? Um bicho que eu falo galinha, enfim, uma cabra, um índio leite, né? Assim que as pessoas viviam, certo? E essa forma, ela não era uma forma considerada o quê? Correta, né? Tem a invenção do dinheiro, e aí a gente vai por aí. Então, assim, aí aqui a questão 3 fala assim, ó, a alternativa. Os estereótipos sobre o continente africano foram construídos a partir de interesses políticos, culturais, econômicos, que sustentaram durante séculos projetos de explorações e ações excludentes. Vocês sabem o que é excludente, né? De exclusão, né? Então, eu queria que vocês fizessem essa assimilação com o que acontece, né, na nossa região, né, conosco aqui, e pensassem também, porque assim, por que eu me incluo? Quando, né, a gente fala assim, quando a gente vai para fora de São Paulo, né, para Brasília, você fala assim, eu sou do Mato Grosso do Sul. Nossa, mas tem onça lá? Vocês veem onça lá no meio do mato? Por isso que eu me incluo.
vocês. E eu, particularmente, nunca vi uma onça, certo? E olha que eu já andei bastante ali na região de Porto Murtinho, inclusive morrendo de medo do carro quebrar, né? Porque ali diz que tem onça, né? Diz que tem. Então, né? Aí você vira comida de onça ali no meio do mato, né? Mas aqui não você bate uma foto e depois vende nas redes sociais. E a da Empreendedorismo, senhora, por situação ruim, você pode pisar muito, né? Nessa hora, você nem lembra que você tem celular, você só não pensa em morrer. Mas é isso. O idioma já vê a foto dela. A gente sempre tem que buscar alguma referência. Isso vale para todas as questões que vocês forem fazer. Outra coisa, quando vocês verem uma questão assim que fala muito assim, deve, é certo, é correto, né? É afirmativo, não pode ser diferente. Eu pergunto, alguém manda em vocês, além de vocês? Não, você não conta. Mas assim, eu quero dizer assim, quando você pensa numa questão, você pensa assim, gente, a questão está me dando uma ordem. A questão está tentando impor a forma de eu pensar. Deve, né? É necessário, né? Só existe essa. Quando vocês verem algumas questões, algumas assertivas, que sejam muito assim, enfáticas em dizer alguma coisa, duvidem delas, porque pode ser que elas estejam incorretas só por conta disso. Não há outra forma. Não há outra forma de gerir recursos humanos a não ser essa. Só tem essa forma de selecionar os candidatos. Essa é a melhor forma de selecionar os candidatos. Quem falou? Por quê? Não. Agora se for assim, segundo fulano de tal, né? Aí tem um textinho lá. Segundo fulano de tal, e pesquisas realizadas não sei o quê, e um trabalho lá, essa é a melhor forma encontrada na instituição tal para selecionar os candidatos daquele ano. Olha, tanto de informação que eu tenho, né? Ou seja, aquela situação específica te trouxe algo. Então vocês olhem essas questões. Quando o negócio é muito geral, generalizado, você já pensem na África. A África é um país único. É um continente com vários países. A América, não tem mais um mapa. A América do Sul, ali, é um país único.